Eu peço um minuto só para passar a palavra ao vice-presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, o nobre senador Vanderlan Cardoso, para que ele possa fazer uma saudação aos nossos líderes religiosos que acabam de chegar no ambiente da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os meus pares aqui presentes. Para nós é um motivo de muita honra estar aqui recebendo na nossa Comissão de Constituição e Justiça a presença aqui do bispo Samuel Ferreira, nosso presidente das convenções da Assembleia de Deus, a Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, Madureira aqui. E também do bispo Abner, que é o vice-presidente, que está visitando aqui a comissão. Seja bem-vindo aqui à nossa comissão. O senador Vanderlan tem sido um baluarte ali no Senado. Um baluarte. Vou dizer para vocês, companheiro, todas as demandas da igreja, todas as demandas dos cristãos têm podido contar com a vigilância do senador Vanderlan. É pré-candidato à reeleição, né? E nós oramos a Deus que ele volte para lá, que ele volte para lá. Então, os irmãos aqui de Goiás, fica um testemunho vivo de quem anda ali dentro por causa das demandas da igreja, e sempre que anda, há muitas portas que eu não entro porque não tenho a carteira de senador, mas ele entra e muitas delas ele me coloca para dentro e me abre a oportunidade de poder falar o que nós evangélicos pensamos. Então fica aqui o testemunho vivo, ele não me pediu para fazer isso, né? Talvez se eu tivesse feito eu não o faria, porque certamente não o mereceria, mas ele está recebendo essa palavra porque merece. Deus abençoe você, Vanderlan. Você é sempre um grande companheiro, sabe que você aqui tem o meu apoio. Obrigado. Deus te abençoe. Eu não posso fazer campanha agora, mas logo depois, na hora que puder, a gente faz. Se eu pudesse pedir voto, eu pediria para o irmão Vanderlan, mas eu não posso pedir voto. Não posso pedir voto. E como eu não posso pedir voto, eu não pedirei o voto para o irmão Vanderlan. Se eu pudesse, eu pedia. Se eu pudesse, eu pedia. A lei não permite, eu não vou poder, né? Mas vou dizer de novo, se eu pudesse pedir voto, eu pedia para o Vanderlan. Mas eu não posso. E eu não vou cometer essa indelicadeza, né? Atualiza, com Antony Galvão. Bom, serei cauteloso na minha crítica aqui. O que acontece com o Brasil ultimamente, pessoal, é uma mistura muito grande que vem desde o descobrimento do Brasil, mas agora impregnou mais ainda, que é a política do Brasil. Pessoas que estão à frente do poder público, autoridades públicas, misturadas com líderes religiosos que não somam nada para o Brasil, deixando claro, apenas tiram do Brasil, do brasileiro que deposita dinheiro através de sua fé e não tem retorno de nada. É o que eu penso, é uma opinião minha. Então aqui é uma receptividade com mérito de líderes religiosos de convenções fortes que puxam muitos votos e fortalecem esta bancada que, na minha opinião, é uma bancada mentirosa no Brasil. E esses líderes religiosos são recebidos com muito mérito na Câmara dos Deputados no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, anda este país? Não, este país vai para frente? Não vai para frente. Por que o bispo Samuel Ferreira, e tem outro bispo aqui bem conhecido, pastores e líderes evangélicos estão tomando aos poucos o poder público,
no Brasil. Por que que eles estão fazendo isso? Eles querem dominar o Brasil. Porque também eles recebem méritos para isso. Tá? Bispo Samuel Ferreira é um dos maiores líderes religiosos do Brasil, comandando aí várias igrejas, templos da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Reverenciado por esta classe aí. Riquíssimo, milionário. Mesmo olhando para ele, eu já falei para vocês que ele passa algum problema psicológico desde que a esposa dele faleceu. Mas isso não faz muita diferença em questão do bolso dele, porque o bolso dele realmente ele tem muito dinheiro. Aí a receptividade feita para esses líderes religiosos é isso. Agora eu pergunto para vocês: por que esses líderes religiosos se apresentam na Câmara dos Deputados? Estão presentes em Senado. Por quê? Espera aí, eles não pregam que tem um Jesus que é judeu, que não tem nada a ver com brasileiro, tem nada a ver com a política brasileira, e que vai trazer, ou seja, vai buscar todos eles para uma suposta cidade santa, que não é aqui? Eles não pregam que o Jesus disse, está escrito também no livro da mentira, meu reino não é deste mundo. Ele veio para salvar pessoas do pecado deste mundo e levar para outra dimensão. Por que que esses líderes religiosos, eles querem se infiltrar na política? Eles querem se filtrar no poder. Por quê? Sabe por quê? Porque esses caras sabem muito mais do que qualquer um de nós aqui que religião é uma farsa. Religião é uma mentira. E eles usam isso apenas para forrar os seus estômagos, enriquecerem. É isso mesmo. Encher as contas de dinheiro, de grana. Ter o seu patamar, sua ostentação. Por que que eles estão invadindo, entrando aos poucos? E agora já começou a campanha, né? Eles já começaram a fazer campanha. De uma forma um pouco discreta, mas um bispo, Samuel Ferreira, já apresentou aí candidatos que supostamente serão eleitos. Ninguém sabe se sim ou se não. Para continuar fortalecendo a bancada da mentira mística no Brasil. Não estou criticando o particular, estou falando da mentira mística do Brasil, que isso já vem de longas datas. Aí você vê a chegada desses bispos, a reverência por eles, ali na Câmara dos Deputados. E por que que esses deputados, essas autoridades recebem muito bem esses pastores? Por quê? Porque eles arrastam muitos votos. De quem? Da lesmaiada, né? Da minhocarada, que são presas fáceis para o enriquecimento ilícito, na minha opinião. Na minha opinião, todo enriquecimento que vem da fé, de um livro que não funciona fora das páginas. Você pode desafiar qualquer um destes caras em questão mística. Eu não desafio na mão, aí não vou não. Questão violência, corpo a corpo, eu tô fora. Não vou fazer como um determinado pastor aí fez aí, desafiando facções, e aí recebeu lá o aço. E não teve Jesus nenhum para fazer nada por ele. Não faço isso. Eu não desafio corpo a corpo ninguém, fisicamente ninguém. Mas a questão mística eu desafio. Faz acontecer o que está escrito no texto. Tudo o que pedir, crendo, recebe. Aí se fizer acontecer, eu vou estar do lado deles. Mentira. E por que esses caras estão infiltrados na política? Porque eles sabem que não tem Deus nenhum, que o paraíso deles é aqui, eles querem dominar o poder. E por que que os políticos recebem eles
de braços abertos, os deputados ali, senadores, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Por que que esses políticos fazem uma receptividade como se eles fossem autoridades máximas do Brasil? Por quê? Arrastam muitos votos e isso traz muito dinheiro para quem é eleito. Então, o político que está contra um pastor, um bispo, um apóstolo da mentira, ele está jogando contra ele mesmo. Então, dificilmente você vai ver um ateu, humanista, racional, ok, chegar na Câmara dos Deputados e ser tão bem recebido assim. Eles não vão dar, porque sabe que ateu não rasta voto. Nenhum. Eu costumo dizer que dificilmente um ateu, se ele dizer que ele é ateu, ele não ganha eleição pra nada no Brasil. Se ele quiser infiltrar na política, ele tem que mentir. Ele tem que dizer que tem crença em alguma coisa. Aí depois que ele tiver eleito, ele vai lutar por nós. Leis que possam nos proteger também, porque não somos piores do que ninguém. Somos humanistas e queremos o melhor para o Brasil. E lutamos contra a mentirada do Brasil. E contra qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de discriminação. Só que o que a gente fala não tem efeito, porque a gente tem o pensamento ateu. Então, para eles não faz efeito nenhum. E sabe que um ateu não vai puxar voto de ninguém. Qualquer ateu que ele for declaradamente ateu. Ele é ateu, confesso. Eu sou ateu. Mesmo ele pode ser a pessoa mais honesta do Brasil. Ele não vai ganhar a eleição. Porque para o impregnado religioso, ele é filho do diabo. Ele faz-se de honesto, mas ele não é honesto, porque ele já é alguém que luta contra Deus, é alguém que é ímpio, é alguém que é incrédulo, é alguém que vai para o inferno. Então, não adianta. Ele pode ser honesto como for. Não se vota em ateu. Eles não votam em ateu. Então, um ateu, para chegar lá, para tentar nos defender, ele tem que mentir. Ele tem que já entrar mentindo. Agora, quando ele chegar lá, ele entra com a verdade. Ele tem que dizer, não, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, em alguma coisa. E, se possível, ele tem que dizer que acredita no Deus cristão. Aí, possa ser que ele tenha uma chance. Mas se ele for ateu declarado, não entra na política não, não adianta. Nem para vereador você ganha, não ganha. Como eu nunca tive interesse disso, para mim a política é tão podre quanto as religiões. Não estou falando por todos, né? Tem algumas exceções de alguns políticos lá que são pessoas que querem o melhor para o Brasil, que é uma minoria, né? É uma garça branca no meio da lama. E se você não sabe, a garça, ela pode mergulhar na lama, ela não vai se sujar. A lama não fica nas penas da garça. Então, pode ser que tenha algum político lá que seja honesto, mas a maioria, incluindo a religião, principalmente esse lado protestante, a maioria é tudo picareta. E eles vão puxar para eles a sardinha, né? Para as brasas deles. Eles vão puxar, ou melhor, o churrasco para as suas brasas. E aí, está sendo recebido, né? De braços abertos, numa receptividade linda, na Câmara dos Deputados, o bispo Samuel Mentira e o outro bispo da mentira também, na minha opinião, em questão mística, porque não consegue fazer acontecer nada do que está no texto do livro que eles defendem. Nada. O Jesus autorizou, deu autoridade e disse, fará se tiver fé. Eles não conseguem fazer nada do que está no livro fora do livro. Então, para mim, todos são mentirosos por conta disso. Porque se Jesus disse assim, os sinais seguirão os que crerem. Dentre os sinais, porás as mãos sobre os enfermos e os curarás, ou curarão, e eles não conseguem fazer isso, só mentindo, com palavras bonitas, recebendo muito dinheiro. Para mim, todos são mentirosos. E o resto é conversa fiada. Eu não tenho papo na língua, não. Eu falo mesmo, dentro do meu direito e minha liberdade de expressão. Nada contra o particular de ninguém. Mas para mim, enquanto existir essa mistura desgraçada da política do Brasil com a religião, que sempre existiu, o Brasil nunca vai para frente, nunca teremos um representante de fato que queira o melhor para o Brasil. Mas sim, eles querem para eles mesmos. Eles querem, de forma individual,
enriquecerem às custas de você, que acredita num Deus Todo-Poderoso, que tem um Cristo que morreu, foi crucificado, mas ressuscitou, foi para o céu e vai voltar para lhe buscar, para levar para o paraíso. Deixa de ser trouxa. Deixa de ser criança. Você já cresceu. É melhor você assistir a Pantera Cor-de-Rosa, que é um desenho antigo. Ou então a história do Tom e Jerry. Tom e Jerry. O vilão e o mocinho. Ali. Um querendo destruir o outro. Cara, cresce. Jesus é apenas uma ficção. É como o Jason Ferreira já falou. Jesus é apenas um holograma. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.